Boa noite, gente. Então, hoje a gente veio conversar um pouquinho com vocês sobre o tema da nossa live Que saudades do que a gente não viveu. Então, muito prazer, eu sou Camila Baldino, sou psicóloga do NAP da UFSPA e hoje quem vai estar conosco é a Vanise Martins, que é tradutora e intérprete de Libras, vai nos acompanhar e posteriormente a colega dela, Shana, também vai estar conosco. E vamos conversar com a Josi Feijó, que é estagiária, né, do núcleo de apoio. A Josi é estagiária clínica, enfim, então um dos objetivos da live é a gente poder conversar, mas também é a gente poder apresentar a Josi, enfim, para vocês, para a comunidade acadêmica. E, bom, Josi, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Eu sou a Josilene, então a gente vai estar conversando um pouquinho essa noite, né, sobre as saudades, né, do que não foi vivido no ano de 2020. E como a Camila disse, né, o objetivo é estar apresentando o serviço do NAP de psicologia clínica, né, em relação aos atendimentos que vão ser oferecidos agora no próximo ano. Isso, né, gente? Quem conhece o NAP, enfim, quem não conhece, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico oferece, então, um auxílio, enfim, com duas frentes. Uma delas é a frente educacional, que aí tem a questão das tutorias, a questão desse apoio, né, nas orientações, nas organizações com relação aos estudos e a rotina, enfim. E também o NAP tem essa frente e esse trabalho que é voltado para a parte clínica, de atendimento clínico, enfim, com a comunidade, com os alunos, né, da instituição. Então, a nossa ideia hoje é poder divulgar, enfim, mais uma vez o trabalho da NAP, mas também falar um pouquinho para vocês, ou falar um pouquinho com vocês, né, fiquem à vontade para irem nos fazendo perguntas sobre, mas é exatamente esse tema, assim, saudade do que a gente não viveu. E aí tentamos trazer de uma maneira um pouco mais, até buscando esse subterfúgio, assim, do humor e da brincadeira, mas a gente sabe que trata-se de um tema super importante, super relevante, e que, sim, né, infelizmente, durante o ano de 2020 e agora nesse início de 2021, a gente teve muitas perdas, né, muitas expectativas que não puderam ser cumpridas, muitas ideias que acabaram não indo para frente, ou então nem acontecendo. E acho que usar esse espaço, né, do NAP e usar esse espaço para poder conversar sobre isso é bastante relevante quando a gente pensa que isso é algo que estamos todos passando, cada um à sua medida, e que realmente faz muita diferença, né? Sim. Então, dentro disso, né, pensando para o nosso público-alvo aí, né, os alunos da universidade, assim, a gente trouxe um pouquinho, assim, de pensar o que não foi vivido, né, nesse ano de 2020 e agora no comecinho também, em relação a várias experiências que estavam previstas, né, para se viver, alunos que fizeram vestibular, passaram, e que iam ter o seu primeiro semestre, estavam com toda a expectativa de estar vivendo no modo presencial, né, de conhecer colegas, de se estabelecer na cidade, muitos vieram do interior, né, na expectativa de construir uma rede aqui de amigos, de colegas, e tudo isso, de certa forma, acabou não sendo vivido, né. Estágios que estavam programados para acontecer, e alguns não puderam, né, principalmente o pessoal da área da saúde, a questão de formaturas que tiveram que se adaptar a esse novo contexto, né, do contexto digital, muito em gabinete, e pessoas que iam fazer intercâmbio que voltar. A gente imaginou vários contextos que poderiam vocês, né, aí enquanto alunos estarem vivendo, e poder abrir hoje para conversar, tá falando um pouquinho melhor disso, né, sobre essas perdas, sobre o que foi perdido e a ressignificação desses processos, né, a importância disso.
Isso, né? Eu e a Josi conversávamos anteriormente, pensando, enfim, estruturando um pouco da linha de pensamento que, né, traríamos para vocês. E, e a gente ficou pensando bastante sobre isso, assim, o que não foi vivido, né, no sentido de experiência, mas também o que foi perdido, né? Então, assim, quantos alunos a gente sabe que tinham feito vestibular, tinham passado na universidade, tinham se mudado para Porto Alegre, tiveram 2 semanas de aula e retornaram para suas, né, para suas cidades, para suas casas de origem. E aí, bom, toda perda também desse sonho, dessa expectativa, desse lugar, e é a universidade, são os amigos, são os momentos de lazer, são, né, os almoços em grupo, é essa nova forma de esse adulto jovem, assim, morando sozinho pela primeira vez, né, e aí, bom, como lidar, né, eu acho que é um pouco também dessa direção que a gente vem trazendo, como lidar com todas essas perdas, com todas essas dores, com todas essas frustrações, como ir administrando esses sentimentos, considerando também, e eu acho que é um fator bem importante, que eles não estão sendo vividos de maneira isolada. Né? Então não é assim, eu tinha muita vontade de morar em Porto Alegre, fui, não deu, voltei, e as minhas perdas terminam por aí. Né? Não, a gente sabe que muitas vezes, bom, só o fato de estarmos vivendo a pandemia, né, as pessoas estarem inseguras, as pessoas estarem, né, incertas do futuro, os ambientes estarem restritos de ocupação, tudo isso já causa sentimentos contraditórios, mesmo que nada efetivamente esteja acontecendo do ponto de vista individual, assim, né? Mesmo que o sujeito não esteja com Covid, ele está sofrendo em função do Covid. Não sei o que tu acha, Josi, assim, mas eu acho que é super o que a gente vinha pensando, né? Sim, sim, eu acho que é bem importante, assim, a gente tocar nesse assunto, ainda mais porque é um contexto coletivo, né? É um contexto de perdas e frustrações coletivas. Às vezes a gente tá criando manejo, né? Tá manejando as nossas próprias situações e também tem que ter um cuidado porque os demais também estão passando pelo mesmo processo, né? Então é um momento que já tem quase um ano que a gente, né, tá nisso. Sim. Então, nesse sentido, bastante. Fala, Camila. Não, é que o teu sinal tá um pouquinho ruim, a gente tá te escutando um pouquinho pingado. Mas eu acho que é exatamente isso que tu tá trazendo, né? O somatório de muitos acontecimentos no mesmo momento e o fato disso tudo tá se prolongando por muito tempo. E bom, agora a gente está chegando num outro momento em que as coisas realmente estão novamente ficando muito difíceis, né? Então, assim, isso tudo, sem dúvida, exerce sobre os sujeitos, e aqui os sujeitos alunos, né, de uma maneira muito importante, né, gente? E aí, porque a nossa ideia de falar sobre isso, né, para a gente poder falar sobre os sentimentos, de maneira geral, mas para a gente falar principalmente a respeito da frustração, né, que é algo que tá e que vai estar presente na vida dos sujeitos o tempo todo, desde que nascemos até o momento em que partimos, mas que talvez nesse momento esse sentimento, enfim, essa emoção acaba ganhando outras dimensões exatamente pelo contexto. Né? E aí, bom, não só como lidar com a frustração, mas como manejar com todos os desdobramentos que a frustração traz, tanto no contexto coletivo, né, quanto no contexto individual. E aí, bom, a gente está falando do macro e a gente está falando do micro. Né? O que fazer enquanto sociedade, quando tem espaços que ficam impossibilitados de serem ocupados, e o que fazer enquanto sujeito quando não posso ir no bar com os amigos, né? Não posso, ou não estou podendo ter acesso à universidade do jeito que eu gostaria,
né? Não estou podendo estar na cidade que eu escolhi morar, enfim, né? Em função da universidade. E realmente são sentimentos e momentos bastante complexos, e neste momento da vida, né, onde os adultos jovens também se encontram com toda uma série de outras diferenças, mudanças, transformações, acho que isso também se soma, né? Sim, sim. E eu acho que nesse sentido, né, no manejo dessas frustrações, eu acho muito importante, num primeiro momento, né, a gente identificar, né, se permitir sentir essas frustrações, né? A gente vem de um contexto de sociedade que sentimentos como frustração, medo, insegurança, tristeza, eles não são permitidos, né? A gente vive muito uma cultura de ser feliz o tempo todo e, na verdade, isso falha nesse processo de sentir, de se permitir sentir, acolher esses sentimentos. Então, eu acho que num primeiro momento, eu acho que seria muito isso, sabe? De se autoacolher, acolher o que vem do outro, se permitir e entender que esse processo, ele é natural do momento, né? Que esses sentimentos, eles são do ser humano e que eles também trazem para nós como bagagem, né? Para estar suportando essa frustração mais adiante, né? Porque a vida adulta, ela é um eterno se frustrar, criar recursos, resolver e seguir em frente, né? Então, eu acho muito importante a gente falando para o público jovem, adulto, né? Que tá tudo ok, né? Que é do ser humano mesmo, é do momento e que essas coisas, elas são passíveis, né? E muitas vezes nesse processo, assim, de sentir, se permitir sentir, às vezes a gente não se permite, e o quanto esse não se permitir sentir, ele nos leva para sentimentos de fuga, de compensação em outras coisas, né? Daqui a pouco começar com compulsão alimentar, começar a comer um pouco mais do que o normal, porque tu quer colocar o teu prazer em outras coisas, o dormir demais, né? Porque a gente acabou ficando também nesse contexto de pandemia, muito sem uma rotina de horário, né? Muitas pessoas, assim, logo no começo, algumas no seu tempo se organizaram mais rápido, né? E conseguiram construir uma rotina, mas isso tudo ficou muito desregulado, assim, porque era um contexto virtual, né? Você acordava em casa, trabalhava em casa, recebia as pessoas em casa, né? Os familiares mais próximos. Então, nesse sentido, assim, ter um olhar mais aguçado, né? Para ver se a gente está se realmente se permitindo sentir, né? Se a gente não está fugindo, não está anestesiando de alguma forma. Sim, sem dúvida, isso é muito importante, né? E eu queria retomar uma coisa que tu disse, que eu acho que é fundamental, assim, e até desdobrar um pouquinho mais, que é a ideia de que acolher os sentimentos ruins, né? Acolher que podemos sentir isso e tá tudo bem, não é na ideia de que isso vai se resolver por si só, né? Mas, exatamente, e a importância de estarmos aqui, né? O núcleo de apoio está à disposição, né? Por isso nós temos também uma frente, que é a frente clínica. Então, a gente oferece atendimentos clínicos, a gente oferece um espaço de escuta e de reflexão sobre oficinas, enfim, espaços de escuta e reflexão sobre emoções e uma série de outras questões, mas assim, para poder instrumentalizar os sujeitos, para eles irem conseguindo dar conta desses sentimentos ruins, que sim, vão estar presentes na vida toda do sujeito. Então, assim, quando a gente diz e tá tudo bem, é na ideia de que é inato, né, do ser humano ter momentos de alegria, ter momentos de tristeza, ter felicidade, ter raiva. Isso tá tudo bem, né? E aí poder acolher isso. Não é tudo bem, não vou fazer nada com isso. Muito antes, pelo contrário, tá tudo bem, o que eu posso fazer a partir disso? O que eu posso fazer com isso? Uma questão super importante é pedir ajuda, né? Aprender a pedir ajuda. Então, o NAP tem um e-mail institucional, nós temos o nosso espaço no Instagram, né? Nós temos, enfim,
toda uma construção e uma abertura, e isso é uma coisa que a gente repete muito, para que os alunos tenham essa certeza de acolhimento, essa certeza de um espaço, para o momento em que, enfim, entenderem necessário. Claro, existem também outras alternativas que podem ser articuladas e exercitadas pelos sujeitos antes, vamos dizer assim, ou até de maneira concomitante, né? E isso é uma das coisas que eu e a Josi conversávamos também bastante sobre o que fazemos ou o que fazer nos momentos em que a gente também precisa desse cuidado, né, desse olhar, que às vezes a gente encontra externamente, mas que, e aí, bom, a importância de encontrar esse olhar de cuidado também dentro, né, também um olhar de acolhimento dos seus sentimentos e um olhar de reconhecimento do que é possível fazer para se cuidar, para se amar, né, Josi? Sim, acho que trancou um pouquinho aqui, mas vamos indo devagar. Sim, nessa questão do cuidado, do autocuidado, nós havíamos pensado sentido de construir uma rotina de autocuidado, né? E aí, nesse sentido, entram questões físicas, né, biológicas. Bom, o que me faz bem, né? O que eu posso fazer para me sentir melhor, para tornar o meu ambiente onde eu estou mais agradável, né? Para que a minha saúde também possa, tanto psíquica, né, quanto física, possa se equilibrar nesse sentido. Então, nós havíamos pensado, assim, nessa questão do autocuidado, né, pensando numa boa alimentação, né, ter cuidados com a alimentação, uma alimentação equilibrada, mas também a pandemia, ela nos possibilitou, assim, desenvolver habilidades, né, a gente estava conversando aqui, eu e a Camila, e que nesse sentido, assim, a gente, vou me aventurar, né, a fazer uma refeição hoje, descobrir receitas novas, fazer um prato novo, tudo aquilo, assim, que possa ser, tenha um carinho, que tenha um cuidado conosco, né, isso tudo eu acho muito importante, assim, colocar atenção nos pequenos detalhes, viver o presente, né, apesar de todo o contexto, vamos encarar o agora como uma oportunidade, né? De nos cuidar, de nos sentir bem e fazer aquilo que nos traz satisfação. Nesse sentido, a gente também pensou na questão de atividades físicas, né? Que são bem importantes, que trazem, a gente já sabe, que trazem bem-estar físico, bem-estar psíquico, a questão dos hormônios, isso tudo também é muito importante. Dentro dessa rotina de autocuidado também a questão da higiene do sono, né? Daqui a pouco, né? Ter uma noção assim de quantas horas nós estamos dormindo, se estamos dormindo demais ou de menos, né? Que também isso é prejudicial nesse sentido, assim. E, gente, importante perceber, assim, a gente vai elencando algumas coisas, né? Não é que isso seja uma regra e que isso tenha que ser puramente multiplicado, não é isso? Mas, assim, na ideia de pensar o que faz sentido para o sujeito, né? Então, assim, eu escutei já de alunos e de pessoas falando, aprendi a pintar, comecei a jogar jogos de tabuleiro com a família, né? Estou mais dedicada à cozinha, enfim, a fazer coisas diferentes ou a fazer coisas mais tradicionais, vamos dizer assim, mas que num outro momento, numa outra rotina, não tinha um tempo, né? Então, assim, e até assim, autocuidado, sei lá, cabelo, pele, não importa na direção do que seja, mas o valor que isso tem para o sujeito, né? Eu escutei de um rapaz, achei bacana, assim, tô assistindo jogos do meu time da década de 80, né? E eu disse, nossa, mas já faz tanto tempo, mas estou tendo a oportunidade de ver grandes personalidades, né? Enfim. E aí, bom, né, gente, o quanto isso fala também de saúde, o quanto isso fala também
de um movimento de autocuidado e de apropriação de si. Acho que esse é um ponto importante, que é eu entender que eu até posso testar coisas, mas que vão ter coisas que vão fazer sentido para mim ou não, e tudo bem. É nesse sentido o tudo bem, né? Eu vou podendo também, dentro dessa busca, me conhecer e conhecer potencialidades, coisas que podem ser desenvolvidas, coisas antes não, ou não pensadas, ou não exercitadas com tanto, até tempo mesmo, né, gente? Porque hoje a gente está vivendo uma situação em que a gente tem uma série de perdas, é verdade, mas a gente também está podendo encontrar algumas coisas que talvez há algum tempo já não fosse mais tão possível, que é essa rotina com um pouco mais de tempo. Sei que agora é final de semestre, eu sei que as aulas estão super corridas, eu sei que é um momento de muitas provas e trabalhos. O tempo que eu me refiro não é ter uma tarde inteira para não fazer nada, não é isso. Mas eu me refiro a poder fazer uma refeição sentado. Porque a gente sabe que às vezes o tempo na vida dita normal é tão corrido que a janta tem que ser um sanduíche de comida de pé. Então, assim, hoje, quando a gente talvez tenha a possibilidade de sentar à mesa e comer, já é também uma possibilidade de experimentar uma coisa diferente. Mas, enfim, acho que resgatando isso que a Josi estava trazendo, né, Josi, o quanto o autocuidado é importante, o quanto a gente ir se percebendo também dentro desse processo de perdas, dentro desse processo de ressignificação. Né? O que está acontecendo, está acontecendo. Bom, e o que fazer com isso dentro da gente? Acho que é isso, né? Sim, é bem como tu havia trazido, assim, é diferente o processo para cada um, né? Cada um tem o seu processo, às vezes o que funciona para mim pode não funcionar para ti, mas é muito interessante, assim, porque esse período ele convidou muitas pessoas para que olhassem para dentro, né? Tivessem mais, se interessassem mais por esse caminho do autoconhecimento. Então, eu ouvi assim de muitas pessoas que pela primeira vez na vida se permitiram parar, né? E pensar o que elas realmente queriam, sabe? Ver questões de propósito de vida, pessoas que sempre tiveram vontade de aprender alguma coisa e nunca haviam tentado e se permitiram nesse período, né? Questão de idiomas, até de mudança de cidade mesmo, né? De começar a pensar a vida lá na frente, né? Porque quando a gente começa a ver essa perspectiva, assim, de propósito, de ver não temos... que a vida ela é simples, né? Nesse sentido, assim, de valorizar as pequenas coisas, né? E de ir em busca do que realmente faz a gente se sentir bem, assim. Né? Não é, às vezes não é tanto de fora, às vezes são questões mais internas, né? E isso vai de indivíduo para indivíduo, né? Nesse sentido, assim. Sim, né? Gente, se vocês quiserem, enfim, a gente sempre vai perguntando, né? Se está fazendo sentido, se vocês acham que conseguem pensar um pouco nessa direção, né? Fiquem à vontade, assim. Mas isso que a gente está trazendo, e eu acho sempre importante também frisar, é muito difícil, né? É muito duro. Quando a gente fala de perda, a gente está falando de um movimento que todos os sujeitos, se puderem escolher, vão evitar. Né? Então, assim, tu quer perder a expectativa de estar chegando numa nova cidade, tu quer perder a expectativa de estar morando sozinho, tu quer perder a expectativa de estar entrando numa universidade, tu quer perder a questão da formatura, que a gente sabe que muitos estudantes entram, né, no curso, entram na graduação, já pensando e já sonhando e já vislumbrando esse momento, né, com toda a alegria que o momento merece. Então, assim, claro que não. Né? E a gente também não está aqui para passar a ideia de que é fácil. Mas entendendo que existe algo que nesse momento é maior. Entendendo que não existe a possibilidade da escolha. Porque se houvesse, escolheríamos diferente.
Mas, bom, o que fazer também diante disso, né? Então, assim, e aí pensando na questão da formatura, né? Os ritos, né, são momentos muito importantes da vida de um sujeito. Os aniversários estão aí para nos fazer também essa marca da passagem do tempo, né? Então, assim, mais do que momentos grandiosos, e bom, cada um comemora também da forma que achar que fica, né, que faz sentido para si, mas o valor talvez maior desse momento esteja em poder fazer essa marca no tempo, né? Então, não é mais o tempo do estudante, e agora vem o tempo do profissional, né? Não é mais o tempo da criança de 10 anos, já é o tempo do pré-adolescente de 11, né? Então, assim, eu acho que como um movimento de saúde mesmo, tentar abrir horizontes, ampliar horizontes, e aí, bom, não foi possível de fazer o que se desejava ou como se desejava agora, futuramente será, né? E bom, o que é possível de ser feito agora, né? Enfim, acho que é uma reflexão importante, assim, que eu acho que pode oportunizar uma virada, né, de perspectiva, que apesar de sutil, que não passa por achar que tudo que está acontecendo é bom, né, mas que passa por conseguir vislumbrar o que é possível diante de tudo que não é. Isso é uma coisa que eu já falei em outros momentos, assim. A gente sabe que nesse momento muitas coisas não são possíveis, é verdade. Mas o que é? Né? Tem muitas coisas que são, ou que estão sendo, ou que a gente está construindo, ou que a gente está descobrindo, exatamente num contexto inédito mesmo, né? Então, assim, que vocês esperam, enfim, e deixamos essa reflexão para que vocês também possam, daqui a pouco, se abrirem a experimentar algumas questões, enfim. Não sei o que tu acha, Josi. Não, eu acho que nesse sentido, às vezes, quando as coisas não saem conforme a gente espera, e esse ano foi um ano de muitas frustrações, né? Que nós traçamos um norte, né? E muitas das coisas que nós planejamos não puderam mesmo ser concretizadas, mas isso abre espaço também para pensarmos coisas novas, né? Nos vermos em outros contextos, pensarmos outras possibilidades, outras formas de fazer, outras perspectivas, né? E nesse sentido, assim, eu acho muito rico, assim, quando a gente consegue ter trocas, né? Ver o que as outras pessoas estão fazendo, que realmente está dando resultado, né? Que a gente pode e tem muito a aprender, né? Seja com familiares, com a nossa rede de apoio, amigos, né? E com colegas, né? Dentro da profissão, profissionalmente, né? Por exemplo, desejou uma oportunidade de estágio e não se conseguiu, né? Teve que se ver outras áreas para estar atuando, né? Se pensar em novos lugares. Então, eu penso que nesse sentido, assim, foi muito rico, porque acabou dando mais flexibilidade para que se pudesse pensar, né? Nessas outras formas. Sem dúvida, sem dúvida. E eu fiquei pensando, né, que junto com a frustração, né, que é isso que a gente está trazendo hoje, assim, muitos outros sentimentos vêm junto, né? E a questão da ansiedade é uma delas, enfim, a gente sabe, escuta isso bastante. E até aproveito para retomar, nós temos material bem interessante de técnicas de manejo de ansiedade, né, técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, que nós já gravamos, enfim, em outro momento, está disponível no Instagram para quem tiver interesse. Porque tudo isso que a gente está falando tem a ver com o ponto de vista do pensamento, ponto de vista cognitivo, né? Fazer uma série de construções que para poderem ser acessadas nesses momentos mais difíceis. Mas a gente também sabe que às vezes, quando a raiva vem, quando a frustração vem, é uma coisa muito corporal, é uma coisa muito visceral, né?
E aí eu já escutei algumas pessoas dizerem assim, ah, tá bem, Camila, mas aí quando eu tô furiosa ou furioso, eu fico com dificuldade de acessar esses pensamentos e essas construções que são mais refinadas, vamos dizer assim. E, e aí a gente, e aí eu fiquei pensando do ponto de vista das técnicas ou de estratégias, enfim, de eu estou respondendo aqui a colega que está me dando alguns retornos. E aí eu fiquei pensando em estratégias mais comportamentais mesmo, né? Então, assim, e eu e a Josi também conversamos sobre isso. Assim, tá com raiva, né? Tá difícil de controlar, tá difícil de suportar. Talvez não seja o momento ideal ou adequado para conversar. Né? Então, assim, esse é o momento, daqui a pouco, de poder se preservar e preservar o outro. Esse, daqui a pouco, é o momento de poder usar uma técnica de relaxamento, uma técnica de respiração, porque isso tudo vai ajudar do ponto de vista, inclusive, orgânico, né, gente? A gente está falando de corpo, a gente está falando de neurotransmissor, a gente está falando de carga hormonal que fica mais alta e mais intensa. E isso também pode ser considerado como uma estratégia, uma ferramenta importante no manejo dessas frustrações, dessas ansiedades, dessas decepções, dessas expectativas frustradas. E aí, bom, num outro momento, né, num momento posterior, poder então se ocupar de pensar, de se acolher, também sentir raiva, também por que que eu senti, do que eu senti, de quem que eu senti, porque às vezes a gente, sei lá, recebe uma notícia ruim, a pessoa chega em casa e nos dá uma notícia ruim. E a notícia não tem nada a ver com a pessoa e a gente já fica furioso com a pessoa. Ah, mas que coisa bem chata, essa pessoa já chega da rua me dando notícia ruim, ó, né? E aí descarregando a pessoa. E daqui a pouco, às vezes, não tem nada a ver com a pessoa, né? Então, a importância desse manejo também, desses momentos primeiros dessas emoções muito intensas, exatamente para que a gente possa se organizar dentro desses sentimentos, que por vezes são muito desorganizadores mesmo. E aí, bom, momento posterior, se tiver que ter uma conversa mais difícil com aquela pessoa, porque é com aquela pessoa, também é importante, né? Mas poder de alguma maneira dar um contorno para esses sentimentos, para não sair por aí também espalhando e nos machucando, porque isso também machuca, né? O que acontece quando a gente fica braba e acaba depositando a nossa raiva em quem não tem culpa? Depois a gente pensa, puxa, me equivoquei, né? Então, assim, eu acho que são algumas ideias, que são algumas estratégias que dá para a gente pensar como intervenção daquele momento, que dá para a gente pensar como manejo daquele sentimento, mas que também dá para a gente pensar como autocuidado. Tô me cuidando quando eu cuido das minhas relações, tô me cuidando quando eu cuido das minhas ações. Eu pensei algo nessa direção, assim, né, Josi? Não sei, o que tu acha? Sim, eu acho muito importante, assim, nesse sentido, a questão do autoconhecimento, né? Tu trouxe dessa questão das relações, né? A gente também saber se posicionar quando a gente não tá num bom momento, né? Saber dizer não, porque o não que a gente diz para o outro quando a gente não está bem, ele evita muitas situações que daqui a pouco podem ser gatilhos, né? Para convivência. Então, esses nãos que a gente consegue colocar como limite, porque se conhece que daqui a pouco não vai conseguir lidar com determinada situação, ou que realmente não está num dia propício para isso, tem que esperar realmente de diminuir, a raiva passar. Então, saber se posicionar, né? E num primeiro momento, talvez não vá, esse não ele não vai sair tão bonitinho, tão redondinho, né? Porque isso é um exercício, né, que a gente tem que fazer constantemente. Mas cada sim que a gente diz para o outro é um não que a gente diz para a gente. Então, nesse sentido, assim, principalmente nesse contexto de agora que as pessoas acabaram trabalhando muito home office, várias pessoas em casa, né, trabalhando, se vendo o dia inteiro. Então, isso também potencializa uma questão de conflito, porque antes tu teria algum problema no trabalho, alguma situação, alguma diversidade que tu teria que resolver,
tu sairia, tu tinha uma rotina de sair do teu trabalho, vir para casa e, em parte, ficava lá. Agora tudo acontece dentro do ambiente doméstico, né? Então, a importância de construir esse limite, ele não é físico, né? Mas esse limite de tu se autoconhecer e colocar, realmente, né? Se permitir ter uns momentos, daqui a pouco, né? Sozinho, para estar sentindo o que precisa ser sentido, né? E nesse sentido, tá analisando o que está se passando, né? Para depois, posteriormente, poder conversar e ter ações para resolver isso. Não resolver no calor do momento. Super importante, né? E super desse momento, né? Porque o que acontecia? Considerando que tinham muitos estudantes que não estavam mais morando com a família, tinham construído outra rotina, outra vida. E aí, bom, retornaram para casa dos pais. E mesmo os que já moravam com os pais, né? Enfim, ainda moravam com os pais. A questão de que as famílias saíam, cada um para os seus afazeres, né? Seja para estudar, seja para trabalhar, seja para ir ao supermercado, enfim, as pessoas tinham as suas rotinas, as pessoas tinham os seus espaços externos, vamos dizer assim. E aí, nesse contexto, isso também se diminui, isso também se restringe. E aí, eventualmente, questões que já eram perceptíveis, né, questões que já eram difíceis, só ganham mais evidência, né? Aquela relação com o irmão, aquela relação com os pais que já era difícil, tende a ficar mais, porque nesse momento estamos todos presos, né, em casa, tendo que dividir o espaço do quarto, dividir o espaço da sala, dividir. E isso que tu trouxe, né, Josi, dos espaços e dos limites, isso é super importante, porque às vezes a gente traz isso conversando com outras pessoas, enfim, alunos, outras pessoas, e as pessoas dizem assim, mas não tem espaço físico. E é verdade, a gente sabe que muitas vezes não tem, mas também se trata de uma questão de espaço que é físico, mas que também é emocional, né? Que é físico, mas que também é relacional. Então, assim, às vezes poder dizer para o irmão, olha, eu divido o quarto contigo, mas assim, ó, os próximos 20 minutos eu preciso ficar dentro do quarto sozinho, né? Então, assim, vou te pedir essa gentileza. Tenho agora uma prova e eu vou ter 40 minutos. Então, vou te pedir, por gentileza, o respeito e consideração de me dar esse cômodo nesse momento, né? E aí, claro, poder trocar num próximo momento. Tu tem, enfim, eu te devolvo, né? Claro, né, gente, não é fácil, mas eu acho que também se abrem possibilidades, perspectivas, né? E esse momento individual, né, emocionalmente é muito importante. Então, às vezes, um banho, que a gente pode ficar mais um pouquinho, que a gente pode, né, pensar sobre si, pensar sobre as suas coisas, já pode ser 25 minutos individuais, né? Assim, isso que a gente está trazendo e esse trabalho, né, perda versus o que é possível, perda, acolhimento desse sentimento e trabalho com esses sentimentos todos, né, isso faz muita diferença nas relações todas, principalmente no momento em que as relações elas estão mais restritas, os problemas que já existiam só ganharam mais evidência. E aqueles momentos em que a gente tinha algum tipo de incômodo e pensava, vou dar uma volta na rua, ou então, hoje eu vou ver uma amigona, ou hoje eu vou jantar no lugar que eu gosto. Não tem mais. Então, essas válvulas de escape, a gente fala sobre isso, assim, né? Que ajudavam o sistema a ficar dentro de um equilíbrio, né, possível, saudável, também nos foram restritas. Mas a importância delas existirem, acho que é um pouco disso que a gente está insistindo em trazer, assim, né? Mas é realmente pela importância dessas ferramentas e dessa ideia, né?
pelo quanto isso impacta na vida do sujeito e nas suas relações. E aí são relações interpessoais, são relações do sujeito consigo, são relações do sujeito com a sua, com o seu estudo, né, com o seu fazer. Mais do que nunca foi nos exigido, né, ter uma flexibilidade maior, assim, nas comunicações, né, e a gente pode comunicar, mas o como comunicar, e às vezes não, nem ambas as pessoas não estão num momento, né, tão favorável, né. Então, nesse sentido, assim, a gente havia conversado, eu e a Camila, né, que a importância de estar no presente, a importância de valorizar os pequenos momentos, as pequenas coisas, né? Ela trouxe a questão do banho, né? Então, daqui a pouco, estar no estar, né, como uma forma de autocuidado, mas também como uma forma de estar valorizando aquele banho que daqui a pouco, num contexto de vida normal, passava desapercebido pela gente. Mas assim, sabe, estar agora, vou tomar aquele banho quentinho, naquela temperatura agradável, vou curtir aquele meu momento, né? Vou fazer uma comida, eu vou poder sentar, vou poder saborear, vou poder sentir os elementos que estão naquela comida, vou cozinhar enquanto eu estou cozinhando, sentir o cheiro, poder temperar. Essas coisas, parece meio que chover no molhado, mas elas dão um colorido diferente para a vida, né? Quando a gente está conectado com isso, isso ajuda a nos conectar com nós mesmos e nos ajuda com que a gente possa se conectar com o outro, né? O ambiente em si já fica mais acolhedor, a gente fica mais receptivo, fica mais feliz e, consequentemente, né, isso, pequenas coisas externas, elas podem influenciar na nossa vida. E se a gente conseguir construir uma rotina, né, colocando coisas que fazem sentido e que nos fazem bem, que trazem qualidade de vida e bem-estar, isso é ótimo. Já pequenas coisas somadas já fazem uma grande transformação. Muito, muito, e eu acho que isso tem tudo a ver com um comentário que a gente recebeu, né, que diz assim, pensar na rotina atual não só como passageira, também ajuda no autocuidado, pois muitas vezes ficamos presos pensando em nossa antiga rotina, na volta dela, quando é que vai dar para fazer aquilo de novo, né, mas esquece de viver o agora, e é exatamente isso, né, e eu fiquei te escutando, né, Josi, e li o comentário, fiquei pensando assim, eu não sou, vou dividir uma experiência com vocês, né, eu não sou uma grande cozinheira, mas eventualmente cozinho. E acontecia comumente de eu cozinhar e esquecer do sal, né, porque o movimento de cozinhar era algo imerso e engolido por todo o resto. Então, pensa nisso, pensa naquilo, compromisso de amanhã, o telefonema que eu tenho que dar, a mensagem que eu tenho que mandar, né? E vai produzindo alimento. Isso não aconteceu mais, né? Por quê? Porque hoje o trabalho continua intenso, a rotina continua intensa, mas a possibilidade de estar, inclusive pelo não deslocamento, né? A possibilidade de estar mais presente nos momentos, né? Faz toda a diferença. E eu acho que é isso que o comentário também traz, né? Sim, tinham coisas boas que a gente quer que voltem e a gente, né? E vão voltar. Mas também, será que não tem coisas que a gente está vivendo agora que podem ser boas e que a gente pode aproveitar? Sim, eu quero continuar botando sal na comida. Eu quero continuar tendo essa condição de estar olhando para o que eu faço, né? Não sei o que tu acha, Josi. Sim. Não, eu acho que é bem isso, sabe? Eu vejo aspectos positivos. Teve toda essa situação de pandemia, né? Que teve um fundo coletivo difícil, desafiador, mas que também nos trouxeram grandes aprendizados, novas habilidades. E assim eu vejo por mim, assim, que eu traria assim de grande aprendizado meu pessoal dentro dessa pandemia seria justamente estar no presente, né? Excesso de passado traz depressão, excesso de futuro traz ansiedade.
E se nós, dentro do contexto de pandemia, começarmos a pensar, a ver todos os noticiários da TV, ficar tempo demais na frente da tela da TV, ficar pensando, mas quando que eu vou conseguir ter uma vida normal novamente? Isso traz muita ansiedade. Então, viver um dia de cada vez, eu acho, assim, sabe? Viver o presente e se conhecer, aprender novas habilidades e ver o que tem de positivo dentro de tudo, né? Mesmo momentos difíceis e desafiadores, eles têm aprendizados. Então, eu acho, para mim, o meu desafio pessoal, assim, a grande lição que ficou desse ano que passou e que vai ser usada como ferramenta para 2021, porque, né, ainda a gente vai continuar por algum período até a vacina sair, eu acho que seria isso, assim, sabe? É um dia de cada vez e aprendendo, né? Sem Adaptando dúvida. as rotinas do que a gente tinha para esse novo contexto, assim, né? Vendo o valor nas pequenas coisas. Sem dúvida. E bom, né, a gente também entendendo que assim como isso é importante, tem vezes e alguns momentos em que isso fica muito difícil. Né? E aí, bom, mais uma vez retomar com vocês que o NAP está aqui. Nós temos o nosso contato através do e-mail, que é nap@ufspa.edu.br. Nós temos o Instagram do NAP, né, que a gente também, enfim, vocês podem fazer contato conosco por ali. E é exatamente nessa ideia, assim, muitas coisas são possíveis de serem feitas de maneira mais, do sujeito mais apropriado e dessas ferramentas que a gente vem trazendo e trabalhando, enfim, pensando junto, mas tem momentos em que a gente sabe que sozinho não dá, sozinho fica mais difícil, e é bom, o NAP também está aqui, a Josi também está aqui, nós temos uma equipe bastante qualificada, né, e bastante, enfim, com bastante vontade, né, de recebê-los e de poder auxiliar, enfim, no que estiver também ao nosso alcance. Tá bem? Hoje a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer muito a equipe técnica do NAP, que está por trás, enfim, das câmeras, que nos ajuda a transformar esse momento, né, possível. Queria agradecer as tradutoras e intérpretes, né, a Vanise e a Xane, que nos acompanharam hoje. O Roberto, que fez, enfim, também essas conectividades serem possíveis. E a Josi, que é uma das nossas estagiárias de clínica e que vai estar conosco durante esse ano. Tá bem, gente? Muito obrigada. Josi, não sei se tu quer te despedir. Obrigada a todos. Eu fiquei muito feliz de poder me apresentar hoje, né, para os alunos e fica o convite. Obrigada Tá bem. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando para vocês e, bom, nos vemos em breve. Tchau, gente. Um beijo.